Lorena, tem gente aí querendo falar? Tem, Nelson. Já falando, né? Tem bastante gente aqui interagindo com a gente. E tem um comentário / pergunta da Marilda Braga, que vai nesse sentido de como usar a tecnologia na escola, né? Então, acredito que a falta de tecnologia em sala de aula tende a não existir mais. Entretanto, você toca num ponto muito importante, que é a capacitação do professor para conjugar as mídias ao currículo. Não é só tirar uma foto com o celular, mas que foto é essa e que sentido tem para o aprendizado do aluno? Que criações pode-se realizar com a linguagem fotográfica e com a linguagem própria da tecnologia? Aí a pergunta. O papel do professor seria o de canalizar as experiências que os alunos já trazem com as mídias através de desafios pedagógicos que proporcionassem vivências curriculares? É claro, não, e seria isso, mas não só isso. Quer dizer, eu acho que o papel do professor também é desestabilizar a certeza dos meninos e meninas, a certeza de qualquer um. Quer dizer, o que é um bom professor? Um bom professor é aquele que, quando o cara está cheio de certeza, ele coloca um problema na vida dele. Esse professor a gente não esquece nunca mais. Esse professor a gente não esquece nunca. Agora, um professor certinho, que explica tudo direitinho, a gente vai lembrar e vai dizer assim, ah, é mesmo, tinha aquele lá, ele era bom de conteúdo, e acabou, não lembra mais dele. Agora, aquele que fica ali te provocando, aquele que te desafia, aquele que diz, como é mesmo isso que você quer dizer? O que é mesmo isso aí? Por que você está falando isso? Ou seja, aquele que efetivamente é um provocador, ele é um professor marcante. Nós temos um projeto, Camila, me dê um segundinho só para eu concluir essa que eu me lembrei agora. Nós temos um projeto lá na Faculdade de Educação da UFBA, está na internet, é um projeto chamado RIP, www.rip.faced.ufba.br, que é um projeto de produção de materiais, recursos educacionais abertos, ou seja, a gente vai voltar a falar isso nos 15 minutinhos que nos faltam, a gente vai tentar pincelar essa história. O que acontece? Nós, então, estamos fazendo entrevistas, depoimentos com educadores da Bahia, porque essa memória, a gente falava isso, eu não me lembro quem foi que lembrou, né? Essa memória a gente vai perdendo. Então, nós estamos fazendo isso, já tem as primeiras na internet, já estão disponíveis. E ontem, lá em Salvador, nós estávamos gravando com a professora Amabília, que lembrou da escola dela, na década de 30, em Jacobina, no interior da Bahia. Não sei se tem alguém daí de lá, de Jacobina, vendo. E o que ela falava? Ela falava de uma professora da escola, o nome da escola era a Escola de Dona Lúcia, acho que era Lúcia o nome dela, então você vê como era o nome. Era uma escola que tinha 150 alunos e só ela de professora. Só ela de professora. Porque era uma escola, estamos falando de década de 30, a escola era para poucos. Agora, ela era uma liderança acadêmica. Eu só lembro daquela musiquinha e poema de Caetano Veloso, de Neide Candolina, né? Assim, da força daquela negra que dava aula de português do Central, que com seu próprio salário comprou um Fusca novo. Né? Hoje a gente não está comprando nem usado, né? Nem usado. Mas, enfim, o que era aquela pessoa? Por que Caetano canta com tanta reverência? E como é que é o nome dessa música? Vocês lembram? Chama Nobreza Brau. Né? Quer dizer, a nobreza da professora. Quer dizer, o professor, eu fico todo arrepiado de falar, mas por quê? Porque o professor, por isso aquela brincadeira que a gente fazia de autor e ator. Lembra, Adriana, que a gente estava conversando? Ator e autor. Ele é autor porque ele não está ali representando. Ele tem nobreza, ele é um intelectual, ele é ativista, ele é liderança. Então, no momento que a escola claro, com todas as dificuldades que nós sabemos do mundo de hoje, violência, dos meninos estarem meio atrapalhados com esse universo do consumo, etc. Mas o professor, e principalmente, Elisete, o professor no coletivo, como autoria, esse professor vai ter mais autonomia de poder atuar e não vai ser apenas uma pecinha de uma engrenagem onde ele só vai obedecer regrinhas. Então, esse professor ele vai se colocar plenamente no processo educativo. Exatamente. Isso eu acho importante, compartilhar com todos os educadores a questão do marketing pessoal.
Todo professor, quando ele realiza a sua prática, quando ele socializa com os seus colegas, com os seus pares, o trabalho que ele desenvolve, isso faz com que incentive no outro também uma criatividade, um momento que ele possa partilhar, criar em cima daquilo, da experiência do outro, né? Eu falo como uma experiência pessoal. Antes de entrar para a educação, eu trabalhei numa empresa de tecnologia, eu era consultora de tecnologia, fui para a escola e me deparei com uma máquina de mimeografar. E nisso, eu pensei, eu preciso provar para mim e para todos que fiz bem largar disso, porque eu acredito na educação. Hoje, Jundiaí tem grandes investimentos na área de tecnologia, nós somos privilegiados pela nossa rede, naquilo que nós temos de investimento. Mas, quando iniciei, eu também fui ousada. Eu quis criar em cima daquilo que eu tinha de ferramentas para poder trazer para os meus alunos algo que fosse novo, né? Fundei com eles uma ONG, a gente saía pelas ruas pedindo para que todo mundo olhasse para o nosso manancial, que é responsável por 90% de abastecimento da água da nossa cidade. E isso já há alguns anos tem surtido muitos efeitos, né? Muitos olhavam para mim e falavam, essa daí gosta de aparecer, né? Quer aparecer no jornal, na televisão, mas qual foi o resultado disso? Hoje eu tenho os alunos que me mandam um e-mail, que me colocam lá no Face, pro e a ONG como está, né? Mesmo hoje não estando na escola, eu tive professores que assumiram o projeto no meu lugar e tenho o privilégio hoje na nossa rede de coordenar um programa na área de ciências e tecnologia nas escolas em período integral. E o reflexo que isso tem trazido para os alunos. Os alunos também hoje, nessa curiosidade científica, também como autores da sua prática. E os professores aí dando continuidade. Claro, muito bacana, muito bacana. Eu acho que é isso que... Aí você fala dessa história de criação científica e tecnológica, né? Quer dizer, você imagina se nós tivéssemos uma política... Como tivemos, lamentavelmente, está meio de pé quebrado com esse novo Ministério da Cultura aqui no Brasil, como tivemos as políticas dos pontos de cultura, se nós tivéssemos pontos de ciência e tecnologia, em que essa meninada... Como foi que a internet nasceu, pessoal? A internet nasceu nas garagens, do lado da universidade, nos Estados Unidos. Quer dizer, se a gente tivesse essas garagens aqui, com essa meninada estando inventando, criando coisa, desenvolvendo tecnologia, inovando, produzindo cultura nos pontos de cultura, a escola inserida, a escola de muros abertos, né? A escola inserida em tudo isso, o professor tendo ONG, sendo ativista. De novo, repito, quer dizer, o que é que mais é retuitado aqui dessa nossa conversa? A ideia de um professor ativista, a ideia de um professor, de um jeito hacker de ser. Por que essa ideia do jeito hacker de ser? Porque é pela esta perspectiva de ter desejo de futucar as coisas, é assim que o hacker trabalha no software livre, com essa perspectiva de trabalhar colaborativamente, eu tenho um pedaço de software, eu boto na rede, circulo, para que os outros possam contribuir com ele. Então, essa ideia de colaboração... ela é fundamental para a questão da produção do material didático, da produção da escola, da produção... Marilda tinha falado lá uma coisa que eu queria fazer uma breve crítica ao que ela falou, porque ela disse que você tinha que fazer com que essas tecnologias se adequassem ao currículo. Eu acho que só isso é que eu discordo da fala dela. Na verdade, o currículo tem que ser um currículo mais flexível. O currículo tem que abrir tudo isso. O currículo não pode ser... Como é que a gente chama currículo? Grade curricular. Aí depois muda o nome para matriz, mas no fundo é a mesma coisa, né? É aquela prisão, quer dizer, tem que ter uma certa flexibilidade nisso, e são vários os intelectuais brasileiros, espanhóis, argentinos, uruguaios, que pesquisam sobre currículo, que apontam a ideia de um currículo mais arejado. E claro, um currículo mais arejado demanda um professor mais qualificado. Por que este currículo se transforma numa grade? Porque o professor foi abandonado ao longo do período, ao longo do tempo. Então, aquele professor Nobreza Brau, aquela professora Nobreza Brau, virou, de um lado, uma coisa que vai virar até um trocadilho infame, graças a Deus não existe mais, que é o sacerdócio. Né? Dizer que professor é sacerdócio. Poucos falam isso, felizmente.
Felizmente, que não é sacerdócio coisa nenhuma, é profissional. Por isso, aquele começo a gente disse as condições. Mas mais do que isso, é um profissional que precisa ser permanentemente estimulado, futucado, fortalecido para que ele seja um profissional rebelde. Um profissional rebelde, o professor por natureza é rebelde, tem que ser rebelde. Ao mesmo tempo, essa que é a grande dificuldade, ao mesmo tempo que ele tem que ser o bastião da ordem. Como é que ele vai ser? Por que ele tem que ser o bastião da ordem? Porque ele tem que, em determinados momentos, dizer, olha aqui, mas a sociedade está estruturada desse jeito. Não é cada um fazer o que quer. Olha aqui, mas você está falando isso, mas no século tanto, já desenvolveram umas teorias sobre isso, as teorias são essa. E aí o menino vai ver a teoria vinculado com as questões que ele está trabalhando, e não a teoria sobre qualquer coisa. Diga. Para mim, escutar a Lorena dizendo e escutar a Camila, eu saio daqui com muito mais esperança do que eu já tinha na educação. Porque, apesar de ouvir a Camila dizer, e olha, eu fiz isso, e eu fui aquilo, e escutar falar da necessidade da tecnologia, e eu acredito em todas essas coisas, mas eu percebo e acredito que a tecnologia está ao nosso favor, ao nosso serviço. Porém, o professor, ele ainda continua sendo primordial. Então, de toda essa discussão, isso, para mim, é o que sai mais forte. Nós precisamos, sim, ser autor, sim, ser dedicado, sim, ter compromisso, sim, não por sacerdócio, mas por ser profissionais mesmo. E acreditar. Porque eu percebo que tudo está ao nosso favor, ao nosso serviço. Então, para mim, hoje é uma tarde de muita esperança. Eu saio daqui muito feliz com todas essas falas. Eli. Eu queria fazer um comentário que, quando estava falando sobre grades curriculares, eu estava aqui pensando que a gente está falando em tecnologia e em professores autores, e a gente devia mudar esse nome de grade para links, né? Saber estabelecer links. Então, saber linkar conhecimentos e saber aonde a gente quer chegar, porque para você acessar um link, você clica lá, mas para você criar o link, você tem que ter discernimento das ligações que têm que ser feitas para você criar esse link. Né? Então, para isso, a gente precisa ter muito movimento e muito discernimento. E o discernimento implica em conhecimento também. Com certeza, com certeza. E você vê que coisa, nós estamos denominando nos projetos que a gente tem de formação de professores, currículo hipertextual. Por que currículo hipertextual? Por causa dos links. E para você fazer um link, você tem que saber bem de onde você está e bem para onde você vai. Então, na verdade, é isso que nós estamos discutindo. Quer dizer, no fundo, nós estamos querendo dizer que estes nós todos... Nós e nós de nós outros, nós todos que estamos aqui, temos que ser fortalecidos, porque aí tem diálogo. Senão, o diálogo vira paciência de ouvir. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Você diz bastante de autor, né? Os professores têm que ser autores. Então, eu gostaria que você falasse sobre... material didático e trabalho docente são coautores? Boa questão. É sobre isso também. Passa aí. Era do assunto que já estava, mas eu acho que pode responder. Fala um pouquinho, Alicia. Ou fala, então. Não, a questão era o que a Nelsa estava falando e o que o senhor falou do fortalecimento do professor, né, da motivação que precisa. Me fez lembrar uma frase que eu vi outro dia na internet, assim, desculpa que eu não me lembro o nome do autor, que a motivação é importante, mas não dura. Bem, nem o banho, por isso é recomendado diariamente, né? Eu achei muito interessante isso, porque para o professor... aquela fala que o senhor teve, assim, que a gente se lembra daquele professor que cutucava, que não dava tudo pronto, e realmente é esse que estimula os próximos professores que virão, porque, infelizmente, ser professor hoje não é uma profissão valorizada, né? Porque a gente ouve assim, meu filho, eu acho que ele vai ser médico, engenheiro, mas nunca o pai... Nunca é muito forte, mas assim, é raro o pai que incentiva que o filho seja professor.
É verdade. Então, acho que essa motivação para ele ser autor e coautor dos seus alunos também é muito importante, né? Claro, e coautor dos seus alunos e dos materiais. Porque, veja, a sabedoria, e na verdade a palavra não é sabedoria, mas o grande salto do mundo contemporâneo com estas tecnologias digitais que nós estamos vivendo aqui nesse nosso diálogo, é que antigamente, quando a gente falava em produção local, a gente falava de algo que era muito cruel, que era a pessoa, se fosse incentivado apenas a produção local, a pessoa ficava presa ao seu próprio universo. Não conhecia as outras coisas. Mas hoje, quando eu produzo localmente conhecimento, eu produzo conhecimento universal. Porque nós estamos todos conectados potencialmente, é bom que se diga, voltamos ao Plano Nacional de Banda Larga, voltamos às conectividades, a importância que a Telefônica invista num serviço de qualidade de conexão, essas coisas todas são fundamentais. Por quê? Porque no momento em que eu estou ali produzindo conhecimento local, eu estou sendo planetário, eu estou sendo global. No momento em que eu vou produzir o meu conhecimento local, eu vou conhecer o que está sendo produzido lá. Então, nós vamos acompanhar os nossos amigos espanhóis, portugueses, todos os que estão vinculados. O professor Antônio Novoa, voltando um pouco eu não me lembro quem foi que falou do professor fortalecido. Quem foi que falou da importância do professor, né? Você que estava dizendo, André, eu encontrei com o professor Antônio Nova numa conferência em Santa Catarina, na Jornatec, e ele me disse, eu acho que eu vou destoar um pouco da fala de vocês, que era muita tecnologia, né? Porque o título da minha conferência é Nada substitui um bom professor. E eu disse, não vai destoar não, eu concordo totalmente com você, Nova. Nada substitui um bom professor. Agora, o que é um bom professor hoje é diferente do bom professor de ontem. É diferente por quê? Porque ele tem muito mais desafios pela frente. Agora, não é diferente do ponto de vista do seu valor. Porque ele, para poder ser coautor, para ele poder estar trabalhando em conjunto com todos, com toda a escola e com a comunidade, ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser uma liderança. É o Henri Giraud que diz professor como intelectual. Professor, é um livro do Henri Giraud, professor como intelectual. E eu acho que estas são questões que estão postas na mesa. Aqui nesse congresso, que estão postas na mesa nesta roda, no fórum que continua, nos twitters meus, de vários que estão aí. Então, há uma rede que vai se formando a partir dessas discussões, e esta rede é que faz aquilo que eu costumo chamar de criação e implantação de um círculo virtuoso de produção de conhecimentos e de culturas. É esse que é o nosso desafio. É esse que é o nosso desafio. Nosso desafio não é apenas organizar a escola. É importante isso, mas o nosso desafio é fazer com que essa escola seja uma escola excitada, animada como você, Nelson, está dizendo, que saio daqui mais animada, e tomara que todos que estão nos assistindo também, que estão participando conosco, né? Porque foi aí a Lúcia, a Marilda e tantos outros que falaram aí, que vão falar aqui no meio dos twitters, porque a Dalvanice já mandou aí concordo plenamente, já começou. Por quê? Ser professor é ter uma profissão, ser um profissional e não um sacerdócio. Então você vê que as retuitadas, elas vão, de certa forma, reforçando esta perspectiva que a gente tem de dizer que professor é autor, sim, e para isso ele precisa de condições. Eu acho que, com isso, a gente chega aí nos nossos uma horinha de conversa, e foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu acho que a gente podia encerrar com uma salva de palmas para todo mundo que está nos vendo, não é isso? Passa aí, por favor. A Lorena vai encerrar aí. Obrigado a todos vocês. Esse é o último evento do Encontro Educarrede 2011. Eu queria agradecer, em nome da Fundação Telefônica, a equipe da Fundação Vanzolini, que, por meio da Juliana Sting e do Tom, ajudou a gente nesse processo. Todos esses debates que você podem acompanhar na rede. A Secretaria Municipal de Jundiaí, em especial a Vasti e a Silmara,
que viabilizaram a vinda das professoras para cá. E ao professor Nelson Preto, que aceitou o nosso convite em meio a uma agenda super tumultuada e veio fazer um bate-volta aqui para São Paulo só para estar com a gente. Então é isso. Obrigada pela presença. Até mais.